Olá, amigos e amigas do canal China Global News. Sempre uma discussão importante sobre temas da geopolítica e da macroeconomia no mundo sempre em ebulição. Hoje vamos entrevistar Marcos Vinícius de Freitas, que você vai conhecer agora. Marcos Vinícius de Freitas é advogado formado na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, com mestrados nas universidades Cornell e Johns Hopkins, nos Estados Unidos. No período de 1996 a 1999, morou em Washington, onde foi bolsista da Organização dos Estados Americanos. A experiência profissional em Washington incluiu o Banco Interamericano de Desenvolvimento e a Occidental Petroleum Corporation. Anteriormente, trabalhou no Centro Empresarial Latino-Americano, da Ernst Young, em São Paulo e Chicago. Presidiu a Medmundo do Brasil, empresa de comércio eletrônico na área da saúde, e a Global Trader International, uma consultoria em comércio internacional. No setor público, foi diretor da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo, e candidato a vice-governador do estado de São Paulo nas eleições de 2010, pelo Partido Progressista. Na área acadêmica, lecionou Direito Internacional, Relações Internacionais e Negócios Internacionais, nos cursos de graduação e pós-graduação da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, onde também coordenou o curso de Relações Internacionais. Foi professor visitante na Universidade de Oxford, e é, atualmente, professor visitante na Universidade de Relações Exteriores da China, que é o centro de formação da diplomacia chinesa. Escreve sobre várias áreas do direito internacional, com foco especial em comércio internacional, China, inserção internacional do Brasil, BRICS, União Europeia, Estados Unidos e América Latina. Marcos Vinícius de Freitas, muito bem-vindo ao canal China Global News. Olá, um prazer conversar com vocês sempre. Marcos Vinícius, nós não poderíamos deixar de começar essa nossa entrevista sem deixar de falar do tema do momento. Após a ascensão de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, temos aí uma série de questões que são importantes para trazer maior esclarecimento sobre o que de fato está acontecendo. Nesse sentido, te pergunto, para onde está indo Donald Trump? As colocações e propostas que ele vem fazendo, inclusive do ponto de vista de taxação de tarifas de importação em relação a outros países, citando aqui México, Canadá, China, isso é para valer ou estamos diante de um novo jogo no comércio internacional? É bem interessante de nós observarmos que o presidente Trump ele utiliza, não é, muito daquilo que ele afirma no livro dele, Na Arte da Negociação, no sentido de tentar sempre buscar negociar a partir de uma posição mais forte. Então, o que nós notamos sempre é que Trump vem primeiro com a paulada e depois dessa paulada, é que ele começa a abrir o processo e o caminho da negociação. Então, ele sempre parte de uma posição de força no sentido de negociar. E isso tem sido importante para ele, e o mais interessante de tudo é que, no governo Biden, muitas das coisas que Trump fez foram mantidas. Então, o que nós notamos é que aquilo que Trump está fazendo é mais ou menos resultado de um consenso na sociedade norte-americana, apesar de aqui e ali você ter algumas vozes contrárias às medidas. Mas o fato é de que, neste processo de querer tornar os Estados Unidos grande novamente, Trump entende tudo isso como um jogo de soma zero, em que os Estados Unidos ganham e os outros países necessariamente perdem, justamente pelo fato de que ele acredita que os Estados Unidos, ao longo do processo, não se beneficiaram, não é? O que é a parte
de anedota da história, né? Você achar que os Estados Unidos não se beneficiaram aí do desenvolvimento da economia global nas últimas 7 décadas, mas ele entende que nos últimos anos os Estados Unidos se tornaram aí um perdedor e por essa razão ele vai impor esse tipo de situação justamente na tentativa de recuperar a economia norte-americana, trazer empregos de volta e tentar reindustrializar o país. A gente sabe que isso é quase praticamente impossível. E os três que você mencionou, México, Canadá e China, são aqueles que estão num primeiro alvo, não é? Porque os Estados Unidos têm aquela relação comercial de livre comércio com Canadá e Chile, com Canadá e México, e na China, pelo fato de que a China é um país totalmente industrializado e que pouco importa dos Estados Unidos. Então, essa é uma dinâmica que a gente observa, que, ó, e ele pretende, e ele afirmou isso várias vezes, que vai utilizar tarifas como maneira de justamente ganhar e tentar recuperar o terreno perdido. Marcos Vinícius, nesse cenário de impor uma negociação a partir de uma posição de força, evidentemente que está contemplado, imagino eu, na estratégia de Trump, que o outro lado também vai se manifestar. Não sabemos ainda até onde poderão chegar essas taxações tarifárias, até porque a China hoje tem uma carteira de comércio internacional muito grande, ou seja, ela exporta para os Estados Unidos, mas também exporta para pelo menos mais de 150 países, sendo que em alguns deles a China acaba, inclusive, fazendo investimentos pesados, como a gente pôde observar recentemente na inauguração de um porto no Peru, que vai facilitar bastante o transporte no Oceano Pacífico. Aí, a questão que fica é que, diante dessa política de Donald Trump, não poderá gerar isto um processo também inflacionário, no sentido de que tarifas significam preços mais altos. E também, quando ele diz que quer trazer de volta as fábricas norte-americanas instaladas em outros países, basicamente no Sudeste Asiático e na China, isso também não pode significar um encarecimento da produção? Claro que essa é uma preocupação, porque quem paga pela tarifa, Marco, é justamente o comprador local. Quando você coloca e impõe uma tarifa de 10%, 15%, 20%, ou o que seja, quem vai pagar essa tarifa não é o exportador, não é? Quem paga isso é quem está importando. E, obviamente, que existe aí uma bênção e uma maldição neste processo. A bênção seria que o governo, se de fato aquele produto for necessário, vai angariar impostos onde não ganhava anteriormente. Então, além da questão da comercialização do produto, o governo pretende aí ganhar com a tributação e com essa tributação aumentar ali a capacidade econômica do Estado, até mesmo reduzindo a sua dívida. Por outro lado, e esta que é a maldição, é que se você não tiver, em primeiro lugar, um correspondente nacional àquele produto, necessariamente o preço vai subir e isso vai ter uma reação, isso vai causar uma reação em cadeia e vai fazer com que o preço de todos os produtos relacionados àquele sobre o qual a tarifa foi imposta necessariamente subam. Então, você vai ter esse acréscimo inflacionário. E se a inflação estiver abaixo do montante da tarifa, é pior ainda, porque o produto realmente se tornou caro. E depende muito da essencialidade deste produto e também da rapidez de você obter este produto em outros mercados ou de você ter a capacidade de produzir isso domesticamente. O que nós notamos nas últimas décadas é que os Estados Unidos, como a maior parte dos países do mundo, se desindustrializaram.
E não é você somente querer ter indústria novamente, você precisa criar a infraestrutura, você precisa criar modais, é necessário uma série de mudanças com relação àquela estrutura que se tem atualmente no mercado, justamente em razão do fato de haver uma acomodação e uma dependência dos produtos chineses que vêm da Ásia. Então é isso. É uma benção se ele quiser olhar somente do ponto de vista tributário e como uma forma de estímulo a uma reindustrialização do país, e é uma maldição se ele não conseguir necessariamente colocar aí uma política de reindustrialização em marcha ou mesmo uma inflação gerada por isso. Então, só o tempo vai dizer eventualmente o que aconteceu. Baseado naquilo que a gente observou, Marco, no governo Biden, em que a inflação subiu, talvez isto seja uma reação também àquelas tarifas que foram impostas pelo Trump na guerra comercial com a China, no primeiro momento, e que foram mantidas por Biden. Então, e você sabe, a inflação é o pior imposto que você pode cobrar, porque quem paga é a população, geralmente de baixa renda. Ainda ficando no tema desse embate tarifário e de produtividade e inovação entre Estados Unidos e China, o aplicativo DeepSeek, lançado também com grande impacto, especialmente no mercado de ações dos Estados Unidos, onde as grandes corporações de tecnologia tiveram desvalorização muito grande, né? Se fala, inclusive, que a NVIDIA teve 600 bilhões de dólares de desvalorização em um dia apenas. Essa é uma corrida complexa, uma corrida onde a inovação joga um papel muito importante. Perguntando diretamente a você, Marcos Vinícius, quem pode ganhar essa corrida? Estados Unidos, China, ou vai aparecer um terceiro player mundial nessa história? É difícil de nós encontrarmos um terceiro player que tenha a capacidade econômica desses dois. Ah, você tem ali o Reino Unido tentando fazer grandes investimentos na questão de inteligência artificial, mas mesmo os países europeus, com a situação econômica que enfrentam atualmente, com as preocupações oriundas da guerra na Ucrânia e também a recuperação lenta da pandemia da Covid-19, isso mais ou menos tira os europeus do cenário, não é? Você poderia dizer que a Índia poderia ser um concorrente eventualmente nesse processo todo, mas a Índia também tem os seus problemas domésticos, alguns deles acho que até um tanto intransponíveis em razão de todo um histórico baseado inclusive na questão religiosa e em outros aspectos que tornam o processo de desenvolvimento da Índia mais lento do que outras partes da Ásia. Mas o fato é de que os dois grandes concorrentes são Estados Unidos e China. Agora, é importante ver aqui um aspecto muito relevante. O presidente Xi Jinping entende que no processo de você aumentar a renda per capita da China para 20, 25 mil dólares no ano de 2049, quando a República Popular da China completará 100 anos de existência, é preciso fazer coisas novas, indústrias disruptivas. E é isso que eles estão fazendo. Se você pensa na questão da indústria verde, o país que lidera a questão da indústria verde é a China. Tanto é que o Donald Trump começou a dizer em discursos recentes que esta questão de aquecimento global era uma invenção chinesa, para os países caírem e comprarem produtos chineses. Mas no aspecto da inteligência artificial, os dois estão ali a tapas. Claro que os Estados Unidos contam com dois aspectos muito importantes nessa corrida. Em primeiro lugar, as universidades americanas, que são, de fato, celeiros de grandes tecnologias. Além disso, você tem um histórico nos Estados Unidos de grandes invenções. E, obviamente, que a China tem ali o seu modelo econômico que, de alguma forma, muitos vão entender que impede grandes inovações, mas não é a realidade daquilo que nós observamos. Hoje em dia, pelo fato de a China ter se tornado aí um país totalmente industrializado,
é na China que nós observamos as grandes inovações em várias áreas, né? Como eletrodomésticos, como a questão de produtos tecnológicos, tudo isso vem aí gerando grandes avanços. Claro que no Brasil a gente ainda não sente isso e não observa, porque nós temos aí uma estrutura tarifária de importação que é complexa e também o fato de que a gente não está tão aprofundado na questão do conhecimento de novas tecnologias. Mas é uma briga de gigantes, difícil dizer quem vai sair-se melhor, mas a impressão que eu tenho é de que o governo chinês aí vai destinar um caminhão de dinheiro, porque para a China, esta mudança de status global, de país em desenvolvimento, e a China sempre afirma que será para sempre um país em desenvolvimento, mas para um país em desenvolvimento com uma renda per capita mais elevada, é um plano importante para o governo chinês. E a única forma de fazer isso de uma maneira disruptiva é através da inteligência artificial. Então, o que eu diria para você, Marco, hoje, é que a corrida pela a inteligência artificial é muito semelhante àquela corrida espacial que nós observamos entre russos e norte-americanos, entre soviéticos e norte-americanos durante o período da Guerra Fria, em que cada um vai aí tomar as medidas para mostrar para o mundo que está mais avançado. Mas não há dúvida de que a China decidiu entrar profundamente nesse cenário e os americanos vão ter trabalho. O bom disso tudo é que quem ganha é o mundo, né? Quantos mais eles investirem, quanto mais se aprofundarem nesta questão, melhor é para nós. O grande problema vai ser se daqui a pouco os americanos dizerem que os produtos chineses captam inteligência e que, eventualmente, isso é transformado em mecanismo de espionagem para o governo em Pequim, aquelas histórias que a gente observou na questão de inteligência, daquela questão do 5G, né, que nós vimos bastante, até mesmo dizendo que os carros elétricos seriam utilizados como armas pela China. Então, se nós conseguirmos vencer a barreira ideológica e comercial nisso, eu acho que o mundo pode se beneficiar desta corrida dos dois. Você tocou nessa questão ideológica, que evidentemente pode suscitar mais uma grande obra literária de ficção do que propriamente a realidade, né? Especialmente se considerar que um carro elétrico pode estar captando aonde a pessoa anda, com quem ela fala, o que ela fala. Mas, de qualquer forma, esse tipo de discurso, ele aglomera, ele aglutina, ele reúne pessoas, né? Nós tivemos recentemente a Covid-19, que abalou o mundo, trouxe um novo momento para o mundo, até para encontrar formas de enfrentamento dessa epidemia, e o que não significa que novas epidemias também não virão, e certamente virão, mas até que ponto você acha que esse discurso mais ideológico, ele acaba atrapalhando a estabilidade mundial? Não há como retirá-lo da pauta. Esse que é o grande problema, porque você tem aí uma potência em ascensão e uma potência em descenso, não é? Uma potência em queda. E nós, nos últimos 70 anos, depois da Segunda Guerra Mundial, nós fomos e nos tornamos viciados em Estados Unidos. Esta é a grande realidade, né? Por influência de Hollywood, pela influência do mercado financeiro, pelo fato de que o dólar se transformou aí na reserva mundial de valor, nós temos aí uma familiaridade muito grande com os Estados Unidos. Não é? Ninguém fala que vai passar, que vai levar os filhos para passear na Disney em Xangai. Não é? Todo mundo vai para a Disney em Orlando. Então, existe esta familiaridade que é em razão dos filmes, em razão do próprio poder brando dos Estados Unidos, inclusive, se você pensar, Marco, até mesmo através do processo religioso. Quantas igrejas nós não temos no Brasil, resultantes de movimentos evangélicos e de movimentos religiosos que surgiram nos Estados Unidos e que até dão para os Estados Unidos aquela imagem de terra prometida.
a razão pela qual nós observamos também um fluxo de brasileiros grandes com esta perspectiva religiosa para os Estados Unidos. Então, a questão ideológica é difícil de vencer nesse processo todo, porque os Estados Unidos têm aí uma capacidade grande neste processo. Agora, isso, e também eu vejo como algo difícil de acontecer, nós absorvermos aí a cultura oriental, não é? E os chineses têm isso muito claro. Não é que vai acontecer aí, de repente, de nós começarmos a estudar literatura chinesa ou querer entender muito da China nesse processo, até porque a barreira cultural é muito grande, inclusive linguística, uma série de coisas. Mas o fato é de que este acirramento ideológico existe, e este acirramento ideológico tem um aspecto muito relevante que nós não podemos desconsiderar. São dois sistemas políticos muito diferentes, são duas economias muito diferentes na sua formatação, são dois povos muito, aliás, eu falei dois fatores, eu posso até elencar mais, são dois povos muito diferentes, com momentos diferentes. A China vem num processo de crescimento e os Estados Unidos vêm num momento de defesa da manutenção do status quo, da situação atual. Então, a dinâmica é diferente. E é por essa razão que este novo normal que nós observamos inclui essa disputa ideológica. Mas, novamente, aqui é importante, eu sempre gosto de dizer isso, eu muitas vezes me chamo até de espião chinês, viu, Marco? Já fui chamado de espião da China, lacaio de Pequim, já me chamaram de 500 mil coisas. Mas eu sempre digo o seguinte: é importante a gente observar que os chineses não querem impor o seu modelo político globalmente falando, que é um pouco diferente daquilo que os Estados Unidos fizeram com a história de que democracia, mais ou menos como Coca-Cola, que todo mundo pode ter igual e que não funciona efetivamente. Então, esse é um aspecto fundamental de compreender. Mas a realidade é de que os dois estão em competição, a competição é intensa, e a impressão que a gente tem é que os chineses têm buscado esta construção de uma maneira mais lenta, sem guerra, e, eventualmente, uma maneira que os coloque na posição que eles tiveram sempre ao longo de 18 séculos como principal economia do globo. Tomando como base a questão de Taiwan, que é uma pedra angular nesse conflito, digamos assim, não só ideológico, mas também prático, na medida que Taiwan é o principal produtor de semicondutores do mundo, né? E esses semicondutores representam aquilo que é a indústria de ponta tecnologicamente falando. A China tem demonstrado muita cautela em relação a Taiwan, embora esteja bem explícito qual é o seu objetivo. Sem dúvida nenhuma, em algum momento que Taiwan tenha um alinhamento com Pequim de uma forma muito mais explícita. Não sabemos ainda se o território de Taiwan sendo absorvido pelo território chinês ou mantendo uma certa autonomia, porém sempre ligada aos interesses do governo chinês. Por outro lado, os Estados Unidos têm visto Taiwan como uma bandeira de luta política. Em relação a Taiwan, como é que você vê esse conflito? Em primeiro lugar, eu sempre gosto de afirmar que a gente não pode esquecer que Taiwan é parte da China. Histórica, passou um período sob domínio japonês, mas a maior parte da população é de origem chinesa. Historicamente, Taiwan sempre pertenceu à China. E o que você teve em 1949 foi justamente uma questão ali de um governo de resistência que se instalou em Taiwan não com objetivo separatista. Isso é importante sempre de enfatizar. Não é quando os separatistas, né, quando existe ali a movimentação de Chiang Kai-shek na direção de Taiwan, o objetivo era de que aquilo ali fosse
a República da China e não aquilo que aconteceu na China continental com Mao Zedong, não é? Então você vê, até o nome oficial de Taiwan é República da China. E até a década de 70 era Taiwan que era reconhecida globalmente como China, como uma China. Nós não, o mundo nem reconhecia a República Popular da China, até que os Estados Unidos começaram o processo de conversar novamente com a República Popular da China e veio aí todo aquele processo de inclusão da China nas Nações Unidas, e retirando Taiwan desta posição, uma vez que foi assinado ali uma série de comunicados reconhecendo que existe só uma só China e que Taiwan por enquanto, é uma província rebelde que eventualmente retornaria à China. Então, esse é o contexto histórico. E claro que os Estados Unidos usam Taiwan aí conforme o relacionamento está. Se o relacionamento entre Beijing e Washington estão bem, Taiwan assume uma proporção e uma relevância menor entre os dois. E claro que quando a relação está ruim, os norte-americanos, os Estados Unidos, sempre utilizam aí Taiwan como uma peça de provocação. Obviamente que o grande medo é que Taiwan pudesse ser utilizado como aquilo que nós chamamos de numa guerra de procuração, em que se utiliza Taiwan para combater a China. Para o governo chinês, e aqui é sempre importante enfatizar, não há interesse numa guerra para a conquista de Taiwan, justamente porque isso desestabilizaria o comércio regional e o comércio global. Ou seja, uma guerra de Taiwan, conforme propugnado por alguns, seria péssimo para nós, porque nós, por exemplo, importamos muitos produtos chineses. Imagina se você tem aí uma ruptura neste processo todo de fornecimento de produtos oriundos da China, justamente por causa de uma guerra. Então, não interessa para os chineses, não interessa para o mundo, isso interessa para alguns que os americanos chamam de águias, né, os hawks, que querem fazer uma guerra ali, que não é interessante para ninguém. E é um processo ali, como os chineses dizem, né, os chineses têm uma perspectiva diferente do tempo, e com o tempo é capaz de Taiwan eventualmente preferir até juntar-se ao retornar à China continental do que buscar uma situação de independência. Até porque os investimentos cruzados, os investimentos da China em Taiwan só têm aumentado. Então, e na questão de chips, né, como você mencionou anteriormente, os Estados Unidos também estão fazendo uma movimentação no sentido de retirar as indústrias de chips que tem ali e movê-las para os Estados Unidos. Ou seja, a impressão que se tem é de que se Taiwan for contar com os Estados Unidos para a sua proteção, talvez incorra o erro de acreditar numa parceria como o Zelensky fez na questão da Ucrânia e que está descobrindo que essa parceria não valeu muito. Marcos Vinícius, vamos trazer agora a nossa entrevista um pouco mais aqui para os nossos lados, os lados da América Latina. E você tem uma grande experiência internacional, já trabalhou com a Organização dos Estados Americanos, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. E eu queria que você falasse agora um pouco sobre as perspectivas de financiamento dos organismos multilaterais para investimentos na infraestrutura da América Latina. Quem sabe buscando um objetivo que ainda para alguns países parece distante, que é o combate à desigualdade social, ou seja, nós temos países efetivamente muito pobres ainda, um IDH bastante baixo, no sentido daquilo que significam as condições mínimas de vida digna. Então, eu queria que você analisasse um pouco o papel dos organismos multilaterais na América Latina. É interessante porque, segundo a perspectiva chinesa, você não faz crescimento econômico ou enriquecimento da população por meio de políticas distributivas. É aquela velha frase de Confúcio: se você quer ensinar alguém a ter autossuficiência, você precisa ensiná-lo a pescar o peixe e não a ficar recebendo o peixe
de forma gratuita. Claro que se entende, e isso os chineses também têm muito claro, e num primeiro momento você precisa dar o peixe para as pessoas comerem, não é? Não adianta você querer que a pessoa comece a pescar se ela nem tem a vara e não tem também o alimento nesse processo todo. Mas você não pode criar ali uma dependência. E os chineses falam que para você, a melhor forma de você resolver a questão de distribuição econômica é por meio do trabalho, não é? Crescimento econômico. E os chineses têm um ditado muito importante, viu, Marco, que eles falam assim: construa uma estrada e fique rico. Ou seja, a base de tudo é infraestrutura. Se você tiver as estradas, se você tiver as ferrovias, se você tiver a rua sem buracos, se você tiver o sistema sanitário funcionando, e principalmente a questão da água resolvida, né, porque a China até hoje, os chineses até hoje esquentam água e tomam água mineral, porque ainda tem aqueles problemas na questão do abastecimento, mas se você resolve a questão da infraestrutura, você consegue fazer com que as cidades floresçam. Esta é a primeira coisa, infraestrutura. Em segundo lugar, o chinês tem muito claro a questão do poder público. Não é? Você precisa ter, e aqui é o grande erro que nós enfrentamos na América Latina, e não só na América Latina, no Ocidente, o fato de que nós entendemos o governo como inimigo. E na China e na Ásia, o governo é amigo. No Japão também, hein? Não se esqueça que a gente acha que é só a China. O governo japonês tem um negócio chamado orientação administrativa, em que eles conversam com as empresas no sentido de fazerem algumas coisas que lhes interessam. Então, o Estado é o amigo, o Estado é o patriarca, o Estado, como dizem os chineses, é o que sabe melhor, porque você precisa de gente qualificada no Estado para tomar as decisões. Agora, isso se reflete na América Latina? Infelizmente, nós temos enfrentado uma série de problemas, porque nós estamos sofrendo as consequências infelizes, eu devo dizer, da nossa situação democrática e do nosso relógio eleitoral. O relógio eleitoral, infelizmente, tem sido o grande elemento de falta de continuidade de políticas públicas e também o que tem levado aí à não implementação de planos de longo prazo. Então, mesmo para a questão de investimentos, fica muito difícil você criar planos de investimentos sem uma perspectiva de longo prazo. Até porque a gente sabe que qualquer coisa básica de infraestrutura demora anos. E você precisa ter um planejamento que perpasse ou que ultrapasse governos. E para isso você precisa ter algumas consolidações na perspectiva da sociedade quanto ao Estado que pretende construir. Então, recursos existem. A China é hoje o grande financiador de muitos países pelo mundo na questão de infraestrutura, até porque, não é, Marcos, se você pensar em outras áreas, talvez os chineses não tenham interesse. Se você pensar na área de venda ao consumidor, se eu tiver 100 milhões de dólares, entre aplicar esses 100 milhões na China e aplicá-lo no Brasil ou em outros países, eu vou preferir na China porque eu tenho múltiplos extremamente diferenciados com relação àquilo que a gente teria em outras partes. Agora, a China tem aí algumas facilidades na questão do investimento. Nós sabemos que as instituições multilaterais têm uma série de requisitos que os países reclamam no seu cumprimento, e o que nós observamos, e aqui é importante enfatizar, é que muitas vezes esses países sentem que são tratados diferentemente por esses organismos multilaterais quando comparados aos europeus. Se você lembrar a crise de 2008 na Europa, a forma como os europeus foram tratados em 2008 e a forma como a Ásia foi tratada em 90, ou a América Latina nos anos 80, foram completamente diferentes. Então, existe essa situação de desconfiança no tratamento que essas instituições dão. Agora, a América Latina precisa crescer, nós temos aí 25% do território global, com 12% da população mundial, ou seja, temos muita terra para pouca gente ainda e uma capacidade enorme de alcançar resultados melhores. Só que o grande problema é esse, o relógio democrático e a falta de planos que
durem mais do que um mandato. Marcos Vinícius, vamos caminhando para o final da nossa entrevista, mas eu gostaria de uma avaliação sua, partindo até da América Latina, já que o Brasil faz parte do BRICS. Como é que é a sua análise, como você vê o papel do BRICS nesse mundo da geopolítica? Brasil, Índia, China, Rússia, África do Sul. E agora, mais recentemente, um BRICS ampliado, ou seja, outros países fazendo parte desse conglomerado que é representativo do ponto de vista populacional e do PIB. Como é que você vê o papel do BRICS? Essencial nesse momento de reconstrução da governança global, porque o BRICS tem duas mensagens muito importantes nessa história toda. Em primeiro lugar, se nós pensarmos em inclusão, o BRICS já se mostrou muito mais inclusivo do que o G7. O G7, você tem ali aquelas características do G7, a única exceção com relação ao G7 é o Japão, mas o resto são economias muito parecidas, histórias e culturas muito parecidas nesse processo todo, e o G7 nunca foi expansivo. A única forma, a única maneira, a única época em que expandiu foi para incluir a Rússia para retirá-la alguns anos depois. E eu sempre digo que você ser convidado para participar da reunião do G7 não significa que você vai ter aí uma melhoria na sua condição econômica. É só você observar que o país mais convidado para a reunião foi a África do Sul, e isso não representou aí grandes mudanças econômicas na África do Sul. Mas o fato é de que o G7 está engessado e ele, de alguma forma, não permite que haja uma abertura maior para que os países de desenvolvimento participem. O G20 também enfrenta a mesma situação. Agora, nós temos aí no BRICS uma oportunidade de uma organização, não, ainda tem toda uma série de problemas de institucionalização ou coisa parecida, mas imagina isso como um acordo, uma formatação de interação entre países. Eu acredito que o BRICS é mais aberto, por incrível que pareça, que muita gente possa achar, ele é mais democrático na sua estrutura, e o mais relevante no caso brasileiro é que, em primeiro lugar, coloca o Brasil numa posição diferente, como país emergente, não é? Nós sempre quisemos ter aí um reconhecimento internacional diferenciado em razão daquilo que o Brasil é, pelo seu tamanho, pelo seu território, pela sua capacidade econômica, mas principalmente dá ao Brasil acesso à segunda maior potência econômica do mundo, que logo vai se tornar a primeira, e o Brasil tem aí uma relação de sinergia muito boa com a China. E o Brasil jamais teria, e isso aqui é importante enfatizar, jamais teria o relacionamento que nós temos cultivado dentro do BRICS com os países membros, com os países do G7. Então, para o Brasil é importante, abre para nós um mercado cada vez mais crescente. Se nós tivermos a inteligência, nós conseguimos acesso a uma grande quantidade de países e uma grande quantidade de seres humanos, não é? Porque o número de habitantes que você tem dentro do BRICS é enorme, e países com pleno crescimento econômico, não é? Num processo de crescimento econômico. Claro que aqui e ali o pessoal pode falar, não, mas tem a Rússia, tem o Irã, tem. Todos os parceiros têm problemas atuais ou passados. Então é por essa razão que eu sempre digo, você tentar excluir um país no sistema internacional não é garantia alguma de que a situação vai melhorar. A política sempre de inclusão é talvez a melhor para você obter resultados positivos no longo prazo. Eu falei para você que ia fazer a última pergunta, mas em função até da tua resposta, não posso deixar de fazer uma última mesmo, tá? Tem se discutido muito, em função do comércio internacional, a possibilidade da substituição do dólar como moeda corrente das transações.
Você vê alguma possibilidade de que isso surja, ou não necessariamente uma nova moeda, mas novas formas de comércio internacional? Ah, o presidente Lula errou ao querer falar de uma criação de uma moeda do BRICS, não é? A moeda do BRICS se chama Yuan, por incrível que pareça, porque a China é o parceiro comercial de todos eles. Inclusive, a China é o principal parceiro comercial, como você mencionou, de mais de 140 países e territórios pelo mundo. Então, é muito fácil aí de os chineses começarem a utilizar o yuan como uma alternativa ao dólar. Isto é que é importante da gente levar em consideração. Ah, veja só, vamos pensar assim, não interessa, nem mesmo ao Brasil, que tem reservas em dólares, que o dólar desapareça internacionalmente falando. Até porque o que nós faríamos com estes dólares que nós temos e com essas letras do Tesouro Norte-Americano que nós temos? A China é o maior credor dos Estados Unidos, um dos maiores credores dos Estados Unidos, inclusive se nós pegarmos a China, não somente a China continental, mas incluindo Hong Kong também. Então, o que se quer aí é reduzir a dependência do dólar, justamente pelo fato de que os americanos têm aí um privilégio exorbitante com o dólar, não é? De sancionar a hora que querem, de criarem barreiras na utilização do dólar, nas transferências internacionais com o SWIFT, e isso cansou muito a população mundial. Mas o pior ato mesmo, Marco, de todos, foi em 2007. Quando a crise americana aconteceu, os Estados Unidos desvalorizaram o dólar mais ou menos em 40%. Imagina você ter 100 mil dólares e, de repente, aqueles 100 mil dólares só valerem 60. E eles fizeram isso sem nenhuma piedade, globalmente falando. Isso fez com que todos os países, tanto na Ásia, em muitos lugares, buscassem alternativas, o que não aconteceu, justamente porque o euro não tinha essa capacidade que o dólar tem. Então, o que se busca são mecanismos de alternativa e de redução desta dependência global do dólar. Até porque, e aqui eu vou concluir, se você pensar, qualquer país que não seja os Estados Unidos, para conseguir dólares, só tem três maneiras de fazer. Uma, recebendo investimentos. Duas, exportando. E três, pegando emprestado. Se você não imprime dólares, essas são as três possibilidades que você tem para conseguir dólares. Então, esta dependência do dólar, particularmente na questão do petróleo, por exemplo, você colocou gasolina no seu carro hoje, você precisa de dólar. Ah, mas o Brasil produz petróleo. Sim, mas o Brasil é um dos poucos casos que produz petróleo, mas o refino não é no Brasil, e muitas vezes você precisa de dólar na questão petrolífera. Agora, imagina só o quão disruptivo é a ideia de um carro elétrico na questão do dólar. Não é? Se você pensar que nós começamos a utilizar mais carros elétricos, obviamente que haverá uma redução na questão do petróleo e, por consequência, a necessidade do dólar por parte dos países. Porque a energia elétrica ela é produzida localmente e consumida localmente. Você não vai precisar importar essa energia elétrica de outros lugares, no caso brasileiro, ou de outras partes do mundo, com energia nuclear e outras alternativas. Então, o que se busca é uma alternativa, não uma, algumas alternativas, justamente para dar aos norte-americanos a ideia de que sim, tiveram uma ideia brilhante de transformar o dólar numa reserva mundial de valor. Qual foi o problema? Abusaram disso, e quando a pessoa abusa do privilégio que tem, é hora de se criarem alternativas para que, de alguma forma ou de alguma maneira, as pessoas não fiquem totalmente dependentes do vício do dólar, que é, e aqui é sempre importante enfatizar, a principal arma, muito mais importante do que a questão militar, a principal arma de hegemonia dos Estados Unidos é o dólar norte-americano. Marcos Vinícius de Freitas, foi um prazer entrevistá-lo aqui em nosso canal. Tantas informações que merecem, inclusive, um aprofundamento, quem sabe, em uma nova entrevista, para que a gente siga acompanhando aquilo que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e me sinto honrado por participar.
E você assistiu aqui mais uma entrevista para o canal China Global News. Tivemos a participação do professor Marcos Vinícius de Freitas. Lembre-se, se inscreva em nosso canal. É simples, basta acionar o sininho também para receber nossas notificações e se inscrever. Você vai receber os nossos conteúdos em nossas redes sociais. China Global News, sempre uma discussão importante sobre geopolítica e macroeconomia. Eu aguardo vocês em uma próxima entrevista.